E por favor, abra comigo em Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. E eu peguei a Bíblia errada com a letra pequena, mas vai dar tudo certo. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz. Deram-lhe conta a ele, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pai, obrigado por poder estar aqui com a Tua palavra, e poder, ó Deus, estar aqui como instrumento para ser abençoado e também abençoar os meus irmãos. Não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo que habita na minha vida e na vida de cada um de nós aqui nessa manhã. Que nada venha impedir o Teu agir, que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para todos nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Queridos, eu usei esse texto até mesmo, a quinta-feira o pastor Henrico estava pregando aqui, e teve um momento que o tema da mensagem dele foi que nós devemos ser influenciadores. E quando eu estava aqui, o Espírito Santo falou comigo ali. Nesse texto, um texto bem conhecido de todos nós, fala sobre os 12 espias. E Deus falou comigo que pregasse. Depois que terminasse a pregação do pastor Henrique, eu ia dar os anúncios. Aí até falei com o pastor Marco Alvade: eu vou pregar nesse texto. Deus vai falar comigo através desse texto, eu não sei como, mas Deus vai usar. Amém? E eu, na hora que o pastor Henrique terminou, ele olhou para mim para eu fazer os anúncios. Aí eu falei: faz você. Porque na hora que eu estivesse dando os anúncios aqui, eu ia falar desse texto, complementando o que ele estava falando. Ele estava falando sobre a questão de sermos influenciadores. Eu quero dar continuidade, só um pontozinho. É dizer que nós influenciamos de duas maneiras, positiva ou negativamente. Amém? Por que eu estou falando isso? Que a história desse texto fala de 12 espias, 12 homens que saíram da parte de Deus, não é verdade? Porque foi Deus que falou com Moisés, e Moisés foi o instrumento de Deus para que eles fossem. Agora preste bem atenção, esses homens não eram homens qualquer, eram homens preparados, não é? Eram homens de boa conduta, eram príncipes das suas tribos, eram homens capacitados. Então eles são enviados
para um objetivo, não é? Eles foram colocados para cumprir algo que Deus ordenou que fosse. A promessa já estava nas mãos de Deus, amém? Desculpa. A promessa que Deus daria para o povo dele a terra prometida, tá certo? Amém? Tá todo mundo acordado aí? Tu não pulou carnaval, pulou? Quem pulou carnaval, levanta a mão. Para ser comida de bicho agora. Não, então você está bem, descansou? Está todo mundo bem? Graças a Deus. Teve um ali que está rindo, será que foi? Que estava tocando aqui. Então, esses homens não eram qualquer pessoa. Eu e você, que estamos aqui nessa manhã, não somos qualquer um. Somos lavados e remidos do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos na casa de Deus. Por isso que nós não fazemos alguma coisa. Você sabe que você tem uma promessa de Deus na sua vida? Você sabe para onde você vai? Então, qual é o tema da minha mensagem? Não desista das promessas. Agora eu queria estender mais um pouquinho, quando o pastor falou sobre que somos influenciadores, é que nós somos influenciadores de duas maneiras, positivamente ou negativamente. E se nessa manhã eu perguntasse a você, em qual grupo você se encontra nessa manhã hoje? Entre os 10 espias ou os 2? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram para dar o relatório a Moisés, eles começaram a relatar sobre a terra mama leite e mel, correto? A palavra diz que em decorrer da caminhada deles, eles pegam um feixe, né? E um vergalhão, uma madeira, e colocam ali um cacho de uva. Depois você lê na sua casa. E 2 homens que estavam com eles ali, carregam aquele feixe com o cacho de uva, uma madeira. Já carregou água? Você que é da roça como eu, quem já foi da roça aí, levanta a mão. Tu bota uma madeira aqui, o outro atrás, e você bota uma lata, não é assim? Carregando. As irmãs aí que da roça, que lavava roupa, botava trouxa na cabeça, quem já fez isso? Oh, glória, maravilha, né? Então, esses homens, eles caminham de uma extremidade a outra. Entre uma extremidade a outra, eles andaram 40 dias, 800 quilômetros. Vai chegar lá direitinho, você vai me entender. Nessa caminhada desses homens, escolhidos a dedo, como pessoas especiais, capacitadas, habilitadas. Você conhece pessoas que você diz assim, você olha e admira? Tem? Quem admira alguém? Glória a Deus. Quem admira os pastores, levanta a mão. Esquece. Porque alguns não, né? Esses homens eram homens capacitados. Eram homens letrados, eram príncipes nas suas tribos. Porque o Senhor falou com Moisés, escolhe homens. Não era qualquer um. Então nós temos sempre, quem já leu esse texto, temos sempre essa questão de falar, sabe o quê? Que aqueles homens faltaram fé para eles, os 10. Mas Caleb e Josué, nós falamos assim, homens de fé, não é assim? Cuidado com o que você lê. Texto sem contexto é pretexto para falar o que não deve. Esses homens em si, eles cumpriram tudo aquilo que Deus o mandou. 40 dias, eles avistaram a terra, eles viram que era tudo bom. Esses homens fizeram o que era certo. Eles viram realmente que naquele lugar, naquela terra, tinham gigantes. Então dá medo de vez em quando. Então o ser humano, ele tem momentos na sua própria vida, na minha, na sua, que nós temos medo. Nós passamos por aflições, nós passamos por lutas, não é verdade? E muitos desistem de caminhar porque não têm a certeza, estão fracos na sua caminhada. A história, quando eu escrevi aqui, assim, da espionagem hebreia em Canaã, na presença dos 2 grupos, não é? O primeiro é constituído de 10 que não quiseram avançar sobre a terra prometida. E o segundo é formado por 2 que ousaram ir à luta pela conquista. Nós estamos em qual grupo? Os 10 são os fracos, os 2 são os fortes, os 10 são os medrosos, os 2 são os corajosos, os 10 são os desanimados, os 2 são os animados. É natural
eu e você, pensarmos que os desanimados estão entre aqueles que não foram até o fim. Fim de quê? Eles foram até o fim. Eles foram até lá, eles viram tudo. Agora, eles sentiram como todos nós sentimos. Eles eram homens preparados. Agora, volta um pouquinho o meu e o seu pensamento, só para fazer uma abordagem. Depois que eles saem do Egito, presos, eles já estavam caminhando ao deserto, até a terra prometida, 1 ano e meio. Então, esses que estavam ali, preste bem atenção, eram pessoas que já tinham passado, já tinham caminhado, já tinham vivido, já tinham experiência de sofrimento, de luta, de desânimo, de depressão, não é? Agora eles estão em Cádiz, eles estão no lugar e agora eles estão passando por outras provações na vida, na caminhada. Quem nunca passou por provação aqui, levanta a mão. Todos nós, sem exceção, todos nós. Agora eu quero dizer para você que você ainda vai passar por algumas outras, mas o que Deus prometeu é seu. Amém? É seu. Ele não vai tirar de você. Ele não vai tirar a promessa que ele fez para os seus quando ele foi à ascensão aos céus. Ele não vai. Ele está preparando para mim e para você uma terra onde nós iremos viver e passar e não vai ter mais problemas. Agora voltando aqui, esses homens, é normal sentir dor, é normal passar por algumas coisas e também é normal estar talvez com dúvida. Outro detalhe importante nesse texto, esses homens estavam 40 dias fora das suas famílias, né? Eles estavam 40 dias. Quando você sai para uma missão, eles não poderiam se mostrar nas cidades que eles estavam passando, correto? Porque eles estavam em uma missão escondidos. Quando eles roubaram, desculpa a expressão falar, as uvas, foi um roubo ou eles pediram, pagaram? Não. Foram lá camuflados, pegaram a uvinha, pegaram o figo, pegaram as coisas e foram levar. Eles mostraram a Moisés, olha aqui, ó, frutas boas. Lá é maravilhoso, lá é tremendo. Lá não é a Canaã, não é? Ou não? Lá não é o Egito. Aquele momento é um momento que todos estavam passando. Eles estavam sentindo saudade da família. Eles estavam sentindo saudade dos filhos, pode ser assim? Então eles estavam passando por um momento, como eu e você passamos. Às vezes você vai trabalhar distante, passa 15 dias no Rio ou em outro local, depois, né? Um período da minha vida, quando eu fui sair daqui do Rio, fui morar em Minas, eu trabalhei aqui como gesseiro, né? Eu tinha uma empresa de gesso. Então, quando chegava final de semana, eu ficava louco para ver minha família. Então, eu sentia. Teve momentos na minha vida, eu falei assim, meu Deus, o conforto do lar, a presença, aquelas coisas. E a gente sente. Esses homens também estavam assim. Agora, eles cumpriram, à risca, todas as coisas. A grande questão é que eles esqueceram de algumas coisas que eu vou falar um pouquinho para frente para você. Ontem eu estava na minha casa, desde quinta-feira me preparando, não é? E ontem eu tinha falado com a moça da NET, eu geralmente passo uns meses eu vou brigar com a NET. Você briga com a NET? Eu brigo para diminuir o valor. Então geralmente eu consigo aí R$80, 70, sempre dou bem. Quando eu vou no 7, né? Vou cancelar. Aí quando foi para cancelar, ele falou assim, não tem como a gente conversar? Tem, depende. Eu sempre brigo, eu sempre me dou bem. Aí a moça falou assim, olha, no sábado de carnaval, nós vamos tirar aí um aparelho seu, colocar um outro e tal. Tá bom, mas no sábado de carnaval vocês vão vir aqui? Aí ela, sim. E eu fiquei assim, meu Deus, tal. Eu não sabia que ali tinha um plano de Deus para uma vida. Não sabia de nada. E ontem eu estava na minha casa, fiz uma pergunta para minha esposa e uma pessoa, amiga nossa que está lá também, sobre esse texto. O que vocês poderiam me falar sobre esses espias? Em qual grupo vocês estão? E esse homem estava lá e ele começou a abrir o coração dele do nada. Evangélico,
Um homem há 35 anos, eu não sei nem se ele está me assistindo agora, eu pedi permissão se eu podia falar dele aqui, né? Um homem usado por Deus, um homem que caminhava com Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, e no decorrer da sua caminhada, ele olhou para o homem, para os erros da igreja, ele olhou por todas as coisas que estavam acontecendo. Um período da vida dele, ele falou com o pastor assim: pastor, está acontecendo alguns fenômenos dentro da igreja, está sumindo coisas dentro da igreja, alguém está pegando coisas aqui dentro da igreja. E o pastor, na época, ficou com medo de falar, porque eles descobriram quem era a pessoa que estava roubando dentro da igreja. Era uma senhora, e o pastor ficou acuado, com medo de falar e magoar essa pessoa. Ele falou assim: mas pastor, o senhor não vai cuidar dela? Aí ele falou assim: então hoje o senhor vai fazer uma escolha entre eu, que sou certinho, bonitinho, direitinho, que cumpro todas as coisas, ou ela. Aí o pastor falou para ele assim: querido, eu não posso fazer essa escolha, então eu vou sair da igreja. Então ele saiu, um homem que era muito usado por Deus, e numa das suas caminhadas, ele veio perder a sua filha de 2 anos com câncer na medula. E ele ficou muito revoltado com Deus, porque ele era um homem certinho, um homem direitinho, cumpridor de todas as coisas. E eu estava falando para ele que a vida e a caminhada, nós não podemos desistir das promessas de Deus por nada. A luta que passar, as aflições que nós passamos, nós não podemos desistir, porque Deus não tem nada a ver com os nossos erros. Deus não nos faz errar, Deus sempre vai nos fazer acertar. E aquilo que Ele prometeu, nós precisamos tomar posse das promessas de Deus na nossa vida. E ele ficou ali mais ou menos entre 45 a 50 minutos comigo. Obviamente que taquei Bíblia nele, nós oramos, chorou na presença de Deus. Eu falei para ele assim: volte, porque as promessas de Deus não se acabaram na sua vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja, somos religiosos, cumpridores de certas coisas, mas estamos longe de Deus, estamos longe da promessa, estamos com medo de enfrentar algumas coisas na nossa vida. Então eu quero que nessa manhã nós possamos aprender algumas coisas nesse texto, que é muito conhecido meio seu. Primeiro, que os 12 foram escolhidos porque eram os melhores. Fala para quem está do seu lado: você está aqui na igreja porque você foi escolhido por Deus. Você não é pior, você é o melhor. Nunca, guarde isso no seu coração, nunca se sinta inferior a ninguém. Deus não olha para mim e diz assim: você ou você é melhor, o resto não presta. Todos nós prestamos, que somos herança do Senhor Jesus Cristo. Você não está aqui por acaso, você não pode estar aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, porque Ele vê em você uma capacidade de vencer e alcançar as promessas dEle, que Ele tem para você. Não é para o outro, é para você. Fale para o seu irmão do seu lado: é para você as promessas de Deus. Fale mais uma coisa para ele, sabe o quê? É para você o reino do alto. É para onde eu e você iremos, é lá em cima. É lá que Deus já preparou morada para mim e para você. Aqueles homens, eles foram escolhidos porque eram os melhores. Preste bem atenção, a seleção deles obedeceu a rigorosos cuidados, como aconteceu, por exemplo, com os gigantes, não é? Eles foram escolhidos a dedo, por suas qualidades, com a sua inteligência, a força e perspicácia e a coragem. Nós que estamos aqui nessa manhã também temos qualidade aos nossos próprios olhos e aos olhos daqueles que nos quer bem. Você já reparou? Você chega para o seu filho, né? Quem tem filho, diga amém. Você desencoraja o seu filho, você chega para o seu filho e fala assim: ó, você não vai ser nada desse jeito. Você fala isso? Você sempre encoraja o seu filho, não é? Os seus filhos. Os pais sempre vão encorajar os filhos, mesmo sabendo que os filhos têm limitações. Nós encorajamos, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. E esses homens eram homens inteligentes, capacitados, letrados. O que eu digo para você é que a qualidade nossa dentro da igreja, ela não pode se apagar. Você não pode se sentir mínimo. Você não pode se sentir incapaz. Você tem capacidade.
eu me refiro na questão espiritual, que eu e você precisamos crescer, porque como os 12 espias, Deus também vai mandar você a terras difíceis, mas Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida na sua casa, na sua família, com os seus vizinhos, em todos os lugares. Então você não pode se sentir, não, eu vou chamar fulano, que eu sei que fulano tem uma oração poderosa. Não tem, não existe oração poderosa. Existe uma oração cheia da presença de Deus, e Deus vai responder através da sua vida. A grande questão é essa. Olhe o gigante, olhe o tamanho. Não, olhe o tamanho do Deus que você serve. E você não vai ter medo de nada, você vai enfrentar. Você pode, porque em primeiro lugar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então esses homens não eram qualquer um. A segunda coisa que eu falo sobre eles, é que os 12 tiveram que a coragem de executar a tarefa a qual foram designados. Sua missão comportava riscos de vidas para eles e para o seu povo. Se fossem descobertos, pagariam o quê? Com a sua própria vida. Eles pagariam. Então eles se camuflavam. Aonde eles entravam, eles se escondiam. Eles olhavam de longe, eles tinham binóculos. Eles tinham câmeras para tirar foto naquela época. Eles tinham lunetas. Quando eles chegaram para relatar, eles tinham tudo isso para apresentar. O que eles tinham? O testemunho deles. Você não precisa relatar nada para as pessoas. Você só precisa relatar com o seu testemunho de vida. E as pessoas vão confiar naquilo que você abrir a sua boca e falar. Esses homens cumpriram. Agora, quando nós estamos com uma ordenança de Deus na nossa vida, nós precisamos cumprir todo o tempo, todos os momentos, sem achar ou duvidar se Deus vai poder fazer ou não. Eles cumpriram. Eles arriscaram as suas próprias vidas, eles deixaram as suas famílias, mas eles queriam cumprir o plano de Deus. Então, quando eu e você criarmos coragem de executar a tarefa da qual Deus nos designou, você sempre vai ter vitória na sua vida. A outra coisa importante, os 12 espias, eles empenharam em conhecer a realidade. A conquista da terra dependia do conhecimento da terra. Não se conquista o que não se conhece. A experiência ficaria mais tarde, quando intentaram conquistar Jericó, por exemplo. Você lembra? Quando Josué chega. Quando nós caminhamos e olhamos, querido, a realidade da nossa própria vida, quando nós caminhamos com Deus, às vezes nós precisamos acordar e enxergar o que realmente Deus quer. O que é de mim, o que é de você. Esses homens sim, eles estavam lutando, eles estavam cumprindo. Não leia a palavra de Deus para julgar as pessoas, por muitas vezes dizer assim, eu quero ser aqueles dois, eu quero ser como Josué e Caleb. Porque aí você pega aquele que você acha que é fraco, e você diz assim, esse aqui não é exemplo para mim. O maior exemplo para mim e para você, nós sabemos quem é, amém? Nós nos espelhamos em pessoas, nós admiramos até pessoas. Mas o nosso espelho é o Senhor que está lá no alto. Porque quando nós olhamos para Ele, tudo vai dar certo na nossa vida. Então se você entrou nessa manhã aqui, com as incertezas dentro de você, se liberte. Jogue fora. Porque Deus é a certeza que Ele vai voltar e Ele vai buscar a mim e a você. Porque é plano dEle, é promessa dEle. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Os 12 completaram a sua tarefa. Não é? Eles foram 40 dias, 800 quilômetros de ida e volta. Eles chegam até e apresentam a Moisés e Arão. Eles cumpriram. Eles relataram realmente o que eles viram. Eles não mentiram. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Falamos com Deus, relatamos certas coisas, mas não acreditamos que Deus vai poder fazer. Então talvez você me pergunte assim, pastor, então quais são os erros desses homens? Eles não tinham, não é isso? Lemos a Bíblia, mas às vezes nós olhamos e criticamos as pessoas.
Declaramos que queremos influenciar as pessoas e não olhamos os nossos próprios erros. Antes de julgar a qualquer pessoa, nós precisamos olhar para a nossa vida se ela realmente está pautada na promessa do Deus que nós servimos. Então, quais são os erros dos 10? Eu coloquei aqui algumas coisas. Números, abre comigo aí. Números 13, 27 ao 29. Ele vai dizer o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio do Jordão. Foi um balde de água fria, o quê? Sobre a cabeça do povo do deserto. A multidão começou a se agitar e muitos olharam, passaram a fulminar quem? O líder Moisés. Eles começaram a ficar o quê? Agitados. Você já reparou na sua vida como é que é? Vem uma luta, vem uma aflição. Esse homem que eu estava conversando ontem, ele depositou toda a culpa em Deus, pois ele largou a Cristo. Esse rapaz da NET que foi lá na minha casa, a primeira coisa que ele fez foi desistir. E o que o povo de Israel fez? O povo hebreu: vamos constituir um novo líder, vamos voltar. Eles queriam voltar para onde? Preferiam morrer no deserto? Preferiam voltar para a escravidão no Egito? Eles não acreditaram que Deus estava no controle de tudo, e às vezes nós estamos assim também. Estamos dentro da igreja, Deus já prometeu, Deus já falou, agora você vai passar por uma luta, você vai passar por uma aflição. Ei, mas calma aí, eu estou contigo. Quando Pedro estava e vai andar sobre o mar, ele caminhou. Sabe quando aconteceu com Pedro? Ele só afundou quando ele teve medo. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você largar o medo, se você largar o desespero, você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Você vai ver o poder de Deus ser derramado sobre a sua vida. E às vezes você está dentro da igreja assim. Qual era o problema desses homens? Eles viam o tamanho do gigante, mas não viam o tamanho do Deus que eles serviam. Eles viam o tamanho da dificuldade. Nós não vamos conseguir, porque esse exército é muito grande. Se Deus está na frente, nada e ninguém vai poder impedir, porque os anjos do Senhor estão nos guardando a cada instante da nossa vida. Não tem gigante que não possa ser derrotado pela força que vem do alto sobre a minha e sobre a sua vida. Quem crê assim, diga amém. Então, em que erraram os 10 que seriam mortos se a missão que foram dada para eles não fosse cumprida? Porque se eles não cumprissem, queridos, a missão que Deus tinha para a vida dele, nada ia acontecer com o povo. Ué, por quê, pastor? Porque Deus ia levantar outro, mais 12, quantos fosse necessário. E se Deus não tivesse ninguém, o que Deus ia fazer? Ele ia mandar o povo ir e Deus ia suprir todas, porque o Senhor sempre vai fazer o melhor para todos nós. Então a grande questão é que na sua vida você começa muito bem, está bombando, está fazendo, está adorando. Vem algumas coisas, você começa a desistir, diz assim: eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não vou alcançar, Deus não está mais comigo. É mentira do diabo sobre a sua vida. Deus é uma fonte inesgotável para abençoar a minha e a sua vida. Essa fonte nunca seca, ela sempre vai ter água para abençoar a minha vida e a sua vida. E eu preciso o quê? Viver para adorar e bendizer o nome dele. O povo estava andando, estava difícil sim, queridos. A realidade da nossa vida nós precisamos viver. Não se esconda, não se prenda. Quando as coisas estiverem difíceis, ore, fale com Deus, mas vá à batalha. Deus já mandou, Deus já deu ordem. Tem gente que está preguiçoso. A raça de crente está cada dia pior. Porque os testemunhos que nós estamos tendo, orando, Deus vai fazer oração e ação. Nós estamos no gabinete, um dos pastores está perdendo peso, que o médico falou para ele assim: ó, ou tu fecha a boca ou tu morre. Como foi comigo também, né? Às vezes nós sabemos que temos que parar com certas coisas, não para. Adora uma pizza, maravilha. Quem gosta de pizza aí? Eu já não gosto mais.
Mas uma carnezinha, hein? Oh, maravilha. Não é coisa boa? Mas tu sabe, se você não cuidar, você não vai conseguir chegar na terra prometida que Deus tem para você. Você vai morrer antes. Mas se eu morrer, vou morrer com Deus. Mas você sabia que os gulosos não entrarão no reino de Deus? Então para da gula. Então toma cuidado. Cuida, porque você é templo do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Se você não estiver preparado para receber o Espírito Santo, você não vai conseguir nem marchar. Tu não vai conseguir derrubar as muralhas de Jericó nunca. Com o seu machado, como é que é? Esses dias eu fui sepultar a mãe de um funcionário aqui. Aí eu tive que ir em Xerém. Você já foi lá nesse cemitério de Xerém? Jesus. Aí o cara da máquina falou assim: ajuda nós aqui a empurrar o carrinho. Queridos, é uma rampa. E o cara começando a puxar e dizendo a gente: empurra! E eu fui empurrando. Quando eu cheguei lá no pé do morro, Senhor, me dá ar, que eu não estou aguentando. E eu falei assim: eu tenho cuidado físico, eu tenho que fechar a boca. Não é assim? Esses homens apresentaram um quadro positivo. Ó, lá é maravilhoso, lá é tremendo. Mas eles erraram. E a primeira coisa que eles erraram foi o quê? Eles se esqueceram de Deus. Ou melhor, eles se esqueceram de quem é Deus. Deus era aquele que concordara com a estratégia de enviar espiões à terra. Mas, sobretudo, era aquele que estava enviando o seu povo para habitar na terra. A conquista da terra não dependia de trabalho dos espiões. A terra já estava dada. Ela não dependia daqueles homens. Mas Deus queria usar os seus. Não vai depender de mim, de você, para alcançar algumas coisas que Deus já tem. Mas vai depender de mim, de você confiar. O que Deus prometeu é seu e acabou. Eu não vou sair da direção de Deus. Os esforços que eu preciso fazer é simplesmente para ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele quer. Então, esse foi o erro daqueles homens. Eles olharam e se esqueceram que Deus o quis tinha enviado. Já pensou na sua vida? Deus enviou você para fazer muitas coisas e você para. Porque você não confia 100% que Deus vai fazer. Porque muitas vezes eu e você estamos agarrados num casamento, num emprego, e não olhamos e dizemos assim: primeiro consultamos a Deus para ver se é da vontade dEle. Queremos dizer assim: no dia que fulano se consertar, eu vou melhorar. No dia que fulano melhorar, eu também vou melhorar. Não, cumpra você primeiro. No seu casamento, cumpra você primeiro. E deixa que Deus vai fazer. Não faça uma oração contrária, dizer assim: não, Senhor, se não está indo bem, mata logo, que eu caso com outra, com outro. Deus não vai ouvir essa oração, não. O que Deus colocou, o que Deus uniu, o homem não separa nem o diabo, nem você. Você cuide da sua casa, cuide da sua família, porque quando você for, vão todos para a presença de Deus, vão todos estarem lá se você cuidar. Não jogue fora as coisas que Deus tem preparado. Não jogue fora o que Deus já prometeu para mim e para você. Esses homens esqueceram quem estava mandando eles, era o Senhor. Olha que coisa linda. Aonde Deus me enviar, aonde Deus te enviar, vá, porque Deus vai usar a sua vida. Deus usou a minha vida com um homem lá dentro da minha casa, no meu apartamento. Eu falei assim: bendito seja o nome do Senhor. Manda mais, Senhor. Manda mais, porque eu e você somos exércitos de Cristo Jesus. E quando nós chegarmos lá no alto, nós vamos exaltar e glorificar o nome de Deus. Sabe por quê? Porque aqui eu e você cumprimos a promessa e o plano de Deus para a nossa vida. Você não desistiu, você não parou. Não oscile dentro da igreja, queridos. Passe por lutas, veja todas as coisas, mas veja com os olhos da fé. Não critique ninguém, não julgue ninguém, não se ache melhor do que ninguém, que eu e você não somos. Nós somos lavados e remidos para viver o que Deus tem para nós. Olha para Deus, olha o que Deus já fez na sua vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja assim, tão preocupados com o que o mundo está, agora carnaval. Não se preocupa com isso não. Se preocupa se você sair daqui nessa manhã e for caminhar, e Deus colocar alguém no seu caminho, possa ser um embriagado, possa ser uma prostituta, possa ser um morador de rua, possa ser quem for, você vai pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta e restaura na sua vida e na vida de outras pessoas. Esses homens esqueceram. Eu até anotei aqui que eu gosto de eu estava ouvindo, né? O hino da Bruna Carla, Sou Humano.
Deus, mais uma vez, segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede a tua atenção. Cheguei ao nível mais difícil até aqui. Me ajuda a concluir. Olha que interessante. Esses homens precisavam o quê? Concluir aquilo que Deus tinha mandado para eles. Mas naquele momento, o que eles sentem? Eles sentem como eu e você sentimos de vez em quando. Medo. Medo. Talvez você esteja aqui nessa manhã, Deus já falou com você assim: larga. Segue outro caminho. Segue a direção daquilo que eu coloquei no seu coração. Referente ao quê, pastor? Referente a caminhar com Cristo Jesus. E a ter a certeza e não desistir da promessa dele na sua vida. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos assim. Deus já falou, Deus vai cumprir. Deus vai te dar vitória. Mas a vitória vem com luta, com aflições. Então vá, continua. Não desista, não pare. Não, agora eu não quero mais não. Você não foi salvo, você não foi alcançado para ser uma pessoa burocrática, medrosa, desanimada. Não, você foi lavado e remido para o poder do Espírito Santo usar você. Fazer a diferença na sua vida. Esses homens cumpriram. Mas teve na vida deles o quê? Eles não confiaram. Eles esqueceram que Deus, ou melhor, eles se esqueceram de quem é Deus. E assim é na minha vida, na sua vida. Podemos perder todas as visões, guarde isso. Mas não podemos perder a visão do alto. Não podemos perder a visão de Deus. Nossa força é a presença de Deus. Nosso vigor é ter os olhos fitos em Deus. Nossa esperança é viver segundo as suas promessas. Foi isso? Fora isso, somos calados, desanimados, paralisados pelo medo, derrubados pela tragédia que nunca imaginamos. Quando eu e você não temos a certeza que Deus é na nossa vida, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós não vamos conseguir alcançar a promessa de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, nessa manhã, pelo amor de Deus, não desista da promessa que Deus tem para você. Fala quem está do seu lado, não desista. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Na vida do Mateus, que está ali, ele me deu um sorriso que eu lembrei dele, está ali sentado. Deus tem muitas coisas para fazer na minha vida, na vida da Anaí, na vida dos pastores, na vida dos diáconos, na vida dos auxiliares, de todos nós que estamos aqui, nesse lugar. A segunda coisa, eles deixaram ser vencidos pelo medo. Sem a visão de Deus, foram tomados pelo medo. Sua visão se alterou e começaram a ver o quê? Fantasma. O medo, não é? Cria aquilo que teme. Começaram a ver gigantes. Nem é assim que a gente fica. Começamos a ver coisas que não vai. Quem tem medo aí? Quem tem medo de morrer? Se eu falasse para você, sua vida está salva, você teria medo de morrer? Aí muda, né? Bando de mentirosos. Mesmo tendo a certeza, você tem medo de morrer. Porque no seu coração, você diz assim, ainda tenho tanta coisa para fazer e aproveitar nesse mundo, não é não? Fala a verdade. Tem gente aqui que quer casar. Aí se Deus falar assim, antes de casar, tu vai morrer. Pô, Senhor, não vai não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, Flávia. Pô, ainda tem tanto docinho de jaca para dar, para trazer para o pastor Marco. Fala. Não é assim? Nós temos medo, é normal. Então por isso que nós não podemos julgar as pessoas que têm medo. No meu prédio tem um homem que é maior do que eu, enorme. É muito engraçado que quando ele entra no elevador, se tiver alguém, ele sai. Ele tem medo. Aí um dia desse eu fiz a mesma coisa com ele, com a Eliane. Ele já estava dentro, quando eu fui entrar, ele já ficou apavorado. A Eliane falou assim para ele, não, nós vamos de escada. Saiu toda posuda. Nós julgamos. A gente estava brincando, um homem desse tamanho com medo, você não sabe o coração, você não sabe o que ele passou, você não sabe se ele tem Deus para curar. Nós não sabemos. Então o medo faz parte da nossa vida.
Agora, o medo não é a nossa direção. O medo não. Mas sim, a vontade de Deus, sim, para mim e para você, é que nós possamos vencer o medo com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Então não julgue as pessoas quando elas estiverem em depressão, quando elas estiverem em desânimo. Ajude as pessoas em oração. Ajude as pessoas em caminhar com ela, orar com ela, ajudar. Hoje nós vivemos dentro da igreja um ativismo muito grande, porque aquele que é fraco, ele não serve mais para as coisas de Deus, ele não tem mais capacidade. Não é assim que Deus olha para as pessoas. Não é assim que Deus quer. Deus escolheu aqui homens capacitados. Deus olha para mim e para você aqui como homens e mulheres. Agora no texto, não escolheram velhos, escolheram mais jovens dispostos. Olha que interessante. Diz que há poucos, que a depressão e o medo eram pessoas de idade. Não tem mais idade para a depressão, para o medo, para tantas coisas. Aí esses dias eu vi um menino de 9 anos pediu para morrer. Pediu à mãe uma corda para se enforcar, 9 anos. Porque ele estava sofrendo algumas coisas. Vocês viram? Só eu. E quantas pessoas? O que Deus prometeu, Ele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas vença o medo com a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eles deixaram de ser vencidos pelo medo. Terceiro, eles se importaram demais com o que o povo poderia vir a pensar a seu respeito. Desde meninos aprendemos o quê? A repetir que enquanto os cães latem, a caravana passa. Você lembra dessa? Eles estavam mais preocupados com os cães que estavam ali do que do Deus que eles estavam servindo. É assim na minha vida e na sua vida. Quantos estão dentro da igreja ou fora da igreja? Hoje existe mais desigrejados do que dentro da igreja. O povo de Israel, povo de Deus, estava prestes a encontrar o que? A terra prometida. Eles estavam pertinho de alcançar tudo o que Deus tinha para a vida deles. Mas o medo os assustaram a ponto deles olharem e verem a sua própria vida com medo dos gigantes que poderiam derrotá-los. É assim, sou eu e você. Temos um gigante chamado José, mas ele não assusta tanto, porque quem é Deus na minha vida e na sua vida vai vencer o gigante. Ele já está até indo embora, o gigante. Então, o que eu preciso fazer, o que eu preciso viver, é sempre ouvir a voz de Deus e dar lugar ao Espírito Santo e viver tudo que Ele tem preparado. Agora, os acertos dos dois, nós falamos muito. O comportamento e as palavras dos dois foram bem, diferentes. A palavra de Deus diz, 13:30, então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Só um detalhe aqui. Quando eles abrem a boca e relatam tudo, dizendo assim, vamos conseguir. Dois não conseguiram influenciar o restante. Por isso que eles pediram, vamos constituir, vamos voltar. Às vezes nós achamos que não temos força porque somos poucos, Eles estavam assim também. Agora, qual é o detalhe? Por que Josué e Caleb tinham certeza no coração deles que eles poderiam abrir a boca? Por que eles foram contra os 10? Por que eles não concordaram com eles? Aí eu puxo para mim e para você. Muitas vezes Deus fala conosco, nós seguimos um caminho, uma direção de Deus, mas às vezes nós seguimos um grupo que muitas vezes quer ir contra, e você é influenciado. Quem já foi influenciado por um amigo aqui, levanta a mão, para coisa errada. Quem é influenciado pela mulher ou pelo esposo, levanta a mão. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Tua esposa só vai te influenciar para você dar bastante dinheiro para ela. Cuidado. Toma cuidado. Por quê, pastor?
Porque ela sempre vai influenciar para se dar bem em cima de tu. Deixa de ser bobo. Seja bonzinho. Eu sei que você não está gostando, mas eu vou falar a verdade. É verdade mesmo. Se você não cuidar, sabe o que você faz? Você se endivida para poder agradar a tua mulher. Está errado. Não faça isso não. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, deixa até de ser dizimista, porque para agradar o outro. Aí deixa de ser fiel ao Senhor. Está errado. Paga as suas contas, seja um bom dizimista, o que sobrar dá sim. Dá o melhor para ela, não dá o pior não, hein? Fica guardando dinheiro não, tesouro na terra, porque vem atrás, você leva tudo. Dê para sua esposa, cuide dela. Mas não seja uma pessoa insensata. Não seja uma pessoa que não faça o que é certo. Porque também não vai agradar a Deus, o que adianta? Vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua vida. Porque tem gente que está assim, não é não? Agrada a esposa, deixa de ser dizimista, deixa de ser fiel. Não paga as contas. Um casamento não se segura a pessoa enrolada não, querido. Então você tem que acertar a sua vida. Há um pouco tempo o irmão veio conversar comigo, pastor, eu vou pegar mais um empréstimo para cobrir os 12 que eu já tenho. Não faça isso. Não faça isso. Empréstimo para cobrir outro empréstimo. Empréstimo é de Deus, irmão. Cheque especial é de Deus. Vai te levar ao céu. Então, se nessa manhã você está assim, se agarre a Deus e saia dessas coisas na sua vida. Mas como, pastor, você não sabe o que eu estou passando? Querido, coma ovo, beba água, mas pague as suas contas, para não viver preso às algemas de Satanás, porque você é um homem e uma mulher de Deus para andar livre. Quando eu comprei meu apartamento, não peguei um empréstimo. Aí você vai dizer assim, pastor dessa igreja está lotado de dinheiro. Tudo é mentira. Tinha 4 cartões, limite alto. Tudo que eu fiz no meu apartamento eu parcelei. Tudo. Não tem uma coisa que eu não parcelei. Fui comprar fiação, não sei o quê. Dá para fazer de quantas vezes no cartão? 3, eu preciso de 8. Aí o cara falou assim, se só botar mais um pouquinho eu posso... Não, vai lá, cara, quero 8. Tudo eu parcelei. Depois que eu parcelei tudo, fiz um único valor pagar por mês. Sabe o que eu fiz com os cartões? Botei minha mulher assim, ela quase infartando. Eu, tchac, quebrei tudinho. Fiquei sem nenhum. Sem nenhum. Mas por que, pastor, o senhor fez isso? Porque a tentação de você ter cartão na mão é um demônio, não? Você sofre com isso? Meu Deus, mulher tem um espírito de parcela que Deus me livre. Pode pagar à vista, tem que estar com o dinheiro na mão, mas paga parcelado, porque tudo é parcelado, a gente nem sente. É um espírito maligno isso. Toma cuidado, hein? Fomos no final do ano, eu, minha mulher, minha filha está ali sentada. Aí elas entraram só para ver um vestido, está na promoção, 4 não sei o quê. Cada uma saiu na cabeça com vestido promoção. Tu gosta de promoção? Depois tinha que voltar lá que não estava rasgado. Olha a luta. O homem compra duas calças, mais ou menos, 1, 2, né? Eu tenho um local que eu gosto de uma calça que é cara, que ela todo ano tem a promoção, é dessa marca que eu estou aqui. Ela sai para metade do preço, olha que maravilha. 1 por ano, glória a Deus. Como é que o senhor faz, pastor? Uso de vez em quando. E as outras você vai batendo. Não é assim na sua casa também. Tu morreu? Hein? Tá vivo? Tua mulher contou uma história para você bazar? A minha também conta. Só coisa do bazar, ou mentira. Então, não adianta você dizer que é fiel a Deus e você não cumprir tudo direitinho. Está endividado, está preso. Você vai conseguir alcançar a terra prometida? Quando você chegar lá, Deus vai falar com você assim, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua busca? Como é que estão as suas finanças? Aí você vai baixar a cabeça e dizer assim, pai, está ruim. Ele vai dizer para você, como ele vai dizer nessa manhã, seja curado. Largue essas coisas, porque eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero que a minha promessa se cumpra na sua vida. Essa manhã é uma manhã que eu e você podemos parar, pensar
e dizer assim: eu quero ver a glória de Deus sobre a minha vida, eu quero alcançar a promessa, então eu me largo de tudo que não convém, eu tiro todo o espírito maligno que está se apossando da minha vida, porque eu quero ser o quê? Eu quero ser livre para adorar ao Senhor, eu quero abrir os meus lábios e ser exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não quero viver em cima do medo, eu quero viver para adorar a esse nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Você foi salvo, querido, não para ficar nas algemas mais de Satanás, porque ele não tem poder sobre a tua vida. O poder que tem sobre você é o poder do Espírito Santo que está sobre você. Então, as palavras daqueles homens são palavras de ações de homens de fé. São palavras e ações de homens que venceram o quê? O medo. Terceiro, são palavras e ações de homens que não se importaram com as opiniões dos outros, nem com as opiniões reais, e muito menos das opiniões imaginadas. Josué e Caleb foram na onda de Deus. A tudo dizia, não, alguns diziam, não conseguiremos. E eles, nós conseguiremos. Caleb e Josué não ficaram ouvindo palavras de sequer foram ditos, como acontece conosco. Achamos que está faltando alguma coisa, e muitas vezes nós paramos, estacionamos na nossa fé. Ouça, Deus ainda tem muitas águas para jorrar através da sua vida. Por que então desanimamos, queridos, como os 10? E como podemos ousar como os 2? Primeiro, como ousar com os 2? Precisamos de atitudes como a de Josué e Caleb. Somos convidados a ser como os 2, não como os 10. Eu e você precisamos nessa manhã ter atitudes e olhar e agradar somente ao Senhor Jesus Cristo. Largar as coisas que não são da vontade de Deus. Nós estamos muito buscando coisas que nós olhamos e dizemos assim: será que isso agrada a Deus? Será? Eu queria que nessa manhã você pensasse um pouquinho, se na sua vida algumas coisas já não existem mais, porque você se apagou espiritualmente, porque você jogou fora todos os ensinos que Deus já colocou na sua vida. Às vezes nós procuramos em livros e autoajudas e esquecemos que na palavra de Deus tem todas as coisas preparadas para mim e para você. Não é assim? Uma manhã como essa, na presença de Deus, é para eu e você refletirmos. Aqueles homens olharam as dificuldades e não olharam para Deus. Aqueles homens olharam o medo porque viram algo que dava medo mesmo. Aqueles homens não se deixaram e a ter a certeza no coração que Deus estava no controle da vida deles. E assim somos eu e você. Somos nós que estamos aqui nessa manhã. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida. Não desanime, não pare. Percorra o caminho que Deus já traçou para você. Sabe para onde eu e você nós iremos? Para o céu. Porque o céu é o nosso limite. É ali que Deus espera que eu e vocês estejamos. Então não deixe que o enfadar do que você vive, o que você está vivendo hoje, tire o brilho da presença de Deus de você. A palavra de Deus diz: desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre você. Ei, você tem a luz de Cristo, você tem a presença de Cristo, você tem o amor de Cristo. Não se apague, não apague a sua candeia, não deixe que o óleo seque dentro de você, não deixe que ele vá de qualquer maneira, não se encha. Porque o que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Eu quero o melhor de Deus. Abra mão de qualquer coisa para ver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Conserte a sua vida, bota ali no altar de Deus. Bota as coisas todas, descansa, espera no Senhor. Salmo 40 você conhece, não é? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. E porque nessa manhã
você não pede que o socorro de Deus venha sobre a sua vida? Por que você não coloca Deus em primeiro lugar? Por que você não vai lá no Salmo 23, quando muitas vezes você cita para as pessoas e não para você mesmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nessa manhã você se ligar com Deus, nada vai faltar. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e na minha vida, e você vai ser mais que vencedor. Você não vai temer os gigantes, você não vai temer achando que não vai dar. Você vai sair do seu deserto e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Queria que você ficasse de pé comigo. E eu queria que nessa manhã nós possamos orar, nós possamos buscar. Temos 5 a 10 minutos de clamor aqui nessa manhã. Nós vamos cantar um hino. E eu queria que nessa manhã você deixasse que somente a presença do Espírito Santo toque em você. Que você buscasse face de Deus, presença de Deus, o milagre de Deus sobre a sua vida. Confiar no poder soberano do Espírito Santo vai fazer a grande diferença na minha vida e na sua vida. Dispõe, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vem sobre você. Está na hora, igreja, de eu e você caminharmos e não desistir das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde o seu coração, porque ele é precioso. Ele foi comprado com sangue inocente na cruz do Calvário. Feche os teus olhos e adore.